10 anos da minha vida. 10 anos ajudando a família do meu marido, enquanto meu próprio negócio desmoronava. Quando Felipe pediu o divórcio, a sogra jogou uma mala velha no corredor e gritou: "Leve sua tralha e suma daqui." Eu abri aquela mala debaixo de chuva, e o que encontrei mudou tudo. Aquela mulher que eu achava que me odiava, ela tinha me salvado. Inscreva-se no canal e deixe seu like. Você não vai acreditar no que aconteceu depois. Boa história. Meu nome é Marina Oliveira. Tenho 32 anos e durante muito tempo achei que conhecia o significado da palavra família. Cresci em uma cidade pequena no interior de Minas Gerais, onde minha mãe trabalhava como cozinheira em uma pousada e meu pai tinha abandonado a gente quando eu tinha 5 anos. Não tínhamos muito, mas minha mãe sempre dizia que uma mesa farta era o jeito mais honesto de dizer "eu te amo" sem usar palavras. Aprendi a cozinhar com ela. Não aquelas receitas de revista, mas a comida de verdade, aquela que você sente o cheiro e já sabe que alguém colocou alma no tempero. Quando terminei o ensino médio, minha mãe juntou dinheiro durante 2 anos para me mandar para São Paulo fazer um curso técnico de gastronomia. Ela acreditava em mim mais do que eu mesma. Cheguei em São Paulo com 19 anos, uma mala de roupas velhas e o sonho de ter um restaurante. A cidade era grande demais, barulhenta demais, rápida demais. Morei em pensão. Dividi quarto com 3 meninas, trabalhei de garçonete, ajudante de cozinha, atendente de lanchonete. Fiz o curso técnico à noite, dormia pouco, comia menos ainda. Foi em um desses trabalhos, servindo em um evento corporativo de uma empresa de tecnologia, que tive a ideia. Olhei ao redor e percebi que aquelas pessoas tinham dinheiro, tinham pressa e precisavam de alguém que resolvesse o problema da comida em eventos importantes, sem que elas precisassem se preocupar. Comida boa, apresentação impecável, pontualidade. Comecei pequeno, muito pequeno, fazia salgados em casa e vendia para escritórios. Depois comecei a aceitar encomendas para festas de aniversário. Juntei dinheiro, comprei equipamento melhor, aluguei uma cozinha compartilhada. Aos 23 anos registrei minha empresa, Marina Oliveira Catering e Eventos. Os primeiros anos foram difíceis. Trabalhava sozinha, fazia tudo, desde o planejamento do cardápio até a lavagem das bandejas no final da noite. Mas o negócio crescia, boca a boca, indicações, algumas fotos bem tiradas nas redes sociais. Empresas começaram a me contratar para eventos corporativos, lançamentos de produtos, jantares executivos. Foi em um desses eventos, um coquetel de fim de ano de uma multinacional, que conheci Felipe Carvalho. Ele trabalhava no departamento financeiro, tinha 28 anos. Era bonito de um jeito discreto. Usava camisa social sempre bem passada e tinha um sorriso que parecia genuíno. Quando o evento terminou, ele ficou para ajudar a equipe a recolher as mesas, mesmo sem precisar. Perguntou se eu aceitaria tomar um café com ele no dia seguinte. Aceitei. Felipe era diferente dos caras que eu tinha conhecido em São Paulo. Não era pretensioso, não fingia ser mais do que era. Vinha de uma família simples da Zona Leste. Morava ainda com a mãe, Dona Célia, e o irmão mais novo, Davi. O pai tinha morrido de infarto anos antes, deixando dívidas. Felipe tinha largado a faculdade para trabalhar e ajudar em casa. Só conseguiu voltar a estudar à noite anos depois. Ele falava da família com um misto de orgulho e cansaço. Dona Célia tinha criado os 2 filhos sozinha, trabalhando como costureira autônoma. Davi, 10 anos mais novo que Felipe, era o xodó da casa. Aquele tipo de garoto que todos diziam que ia longe se tivesse oportunidade. Nos primeiros meses de namoro, Felipe ia nos meus eventos, ajudava a carregar caixas, montava mesas, conversava com os clientes quando eu estava ocupada na cozinha. Dizia que adorava me ver trabalhando, que eu tinha um brilho nos olhos quando estava criando algo. Ele me fazia sentir vista. 6 meses depois, ele me levou para conhecer a família. A casa ficava em um bairro operário, simples, com portão de ferro enferrujado e quintal pequeno. Dona Célia abriu a porta. Uma mulher de uns 50 e poucos anos, magra, cabelo preso em coque apertado,
olhos que pareciam avaliar tudo. Me cumprimentou com educação, mas sem calor. Davi, na época com 17 anos, estava no sofá mexendo no celular. Levantou a cabeça, deu um oi rápido e voltou para a tela. A casa cheirava a café passado e tinha aquele silêncio pesado de quem não está acostumado a receber visita. Levei um bolo que tinha feito de manhã, uma torta de limão com merengue. Dona Célia aceitou, colocou na geladeira e não serviu. Durante o almoço, ela fez perguntas diretas. De onde eu era, o que meus pais faziam, como tinha conseguido abrir uma empresa tão jovem, se o negócio dava lucro de verdade ou era só fachada. Felipe tentou suavizar, mas ela cortou. Dizia que precisava saber com quem o filho estava se envolvendo, que já tinha visto muita gente bonita por fora e podre por dentro. Respondi a tudo com honestidade. Falei da minha mãe, do trabalho duro, dos anos dormindo pouco. Falei que o negócio ainda era pequeno, mas estava crescendo. Que eu não tinha nada de herança, nada de família rica, só trabalho. Ela ouviu tudo, assentiu devagar e não disse se tinha gostado ou não. Quando saímos, Felipe pediu desculpas. Disse que a mãe era dura, que tinha passado por muita coisa, que precisava de tempo. Eu disse que entendia, mas a verdade é que saí daquela casa com um nó na garganta. Mesmo assim, continuei. Felipe era atencioso, presente, me tratava com respeito. Falava de planos, de um dia morar juntos, de construir algo sólido. 1 ano e meio depois, pediu minha mão em casamento. Foi simples, em casa, com um anel que ele tinha parcelado em 12 vezes. Eu disse sim porque acreditava que ele era meu lugar no mundo. Casamos no civil. Festa pequena, só família e amigos próximos. Dona Célia compareceu, vestido preto, expressão neutra. Davi estava entediado. Minha mãe veio de Minas, chorando de emoção. Foi um dia feliz, apesar de tudo. Nos primeiros anos de casamento, moramos em um apartamento alugado pequeno na Zona Sul. Eu continuava focada no catering, que crescia a cada mês. Contratei 2 sócias de confiança, Renata e Cláudia, que cuidavam da parte administrativa e de atendimento ao cliente, enquanto eu focava na criação dos cardápios e na supervisão da cozinha. Fechamos contratos com empresas grandes, eventos de até 300 pessoas. Felipe trabalhava duro na multinacional, fazia horas extras, participava de treinamentos. Nos finais de semana, sempre que podíamos, visitávamos Dona Célia. A casa continuava a mesma, com goteiras, piso rachado, móveis velhos. Eu via o esforço dela para manter tudo limpo, mas era impossível disfarçar o desgaste. Foi depois de uma dessas visitas que comentei com Felipe. Sua mãe não pode continuar morando assim. A casa está caindo aos pedaços. Vamos reformar. Ele me olhou surpreso. Marina, reformar aquela casa vai custar uma fortuna. A gente não tem isso agora. Eu tenho, respondi. Tenho guardado uma reserva da empresa. Podemos usar parte para isso. Ela é sua mãe e merece viver com dignidade. Felipe demorou para aceitar. Disse que não queria que eu gastasse meu dinheiro com a família dele, que ele se sentiria em dívida. Insisti. Expliquei que família era isso, cuidar uns dos outros. Que eu nunca tinha tido a chance de fazer algo assim pela minha própria mãe, que morava longe, e que queria fazer por quem estava perto. Ele aceitou. Contratamos um engenheiro, fizemos um projeto completo. Reformamos o telhado, trocamos os pisos, refizemos o banheiro, pintamos tudo. Levou 4 meses e consumiu quase tudo que eu tinha guardado como reserva de emergência da empresa, mas valeu. Quando Dona Célia entrou na casa reformada, ficou parada no meio da sala, olhando ao redor em silêncio. Depois se virou para mim e disse com a voz travada: "Você não precisava ter feito isso." "Eu quis fazer", respondi. Ela assentiu, deu um abraço rápido, quase mecânico, e foi para o quarto. Felipe me agradeceu a noite inteira, dizendo que eu tinha um coração enorme, que ele era sortudo de ter me encontrado. 2 anos depois, Davi terminou o ensino médio e queria fazer faculdade de administração. Dona Célia não tinha como pagar. Felipe ganhava bem, mas as despesas eram muitas. Numa noite, durante o jantar, ele mencionou o assunto. "Davi é inteligente, Marina. Se ele tiver uma faculdade boa, pode mudar de vida, mas a gente não vai conseguir pagar sem ajuda."
Eu já sabia onde aquilo ia dar. Quanto custa? Felipe mostrou os valores. Uma faculdade particular, mensalidade cara, 4 anos. Fiz as contas mentalmente e senti o peso, mas não demonstrei. Vamos pagar. Eu cubro metade, você cobre a outra metade. Marina, é o futuro do seu irmão, Felipe. A gente consegue. Começamos a pagar a faculdade de Davi. Ele entrou, mas raramente agradecia. Tratava aquilo como se fosse uma obrigação da gente, não um favor. Dona Célia também não comentava muito. Apenas dizia que era bom ver o filho tendo oportunidades que ela nunca teve. Enquanto isso, o catering continuava crescendo, mas eu percebia que estava ficando exausta. Trabalhava finais de semana, feriados, madrugadas. Felipe começou a comentar que eu estava sempre cansada, sempre estressada, que a gente mal se via. Sugeria que eu delegasse mais, que deixasse as sócias cuidarem de mais coisas. Você não precisa estar em todos os eventos, Marina. Você já construiu a empresa, já tem uma equipe. Relaxa um pouco, aproveita a vida, aproveita a gente. A princípio resisti, mas ele insistia com carinho. Dizia que sentia falta de mim, que queria ter uma esposa presente, não uma sócia de trabalho. Dona Célia reforçava nas visitas. Mulher que trabalha demais esquece de cuidar do que importa. Casa precisa de atenção, marido precisa de atenção. Comecei a delegar. Renata e Cláudia assumiram mais responsabilidades. Eu continuava criando cardápios, mas não ia mais a todos os eventos. Passava mais tempo em casa, cozinhava para Felipe, organizava a casa, esperava ele chegar do trabalho. No começo parecia bom. Ele chegava, elogiava o jantar, conversávamos, assistíamos alguma coisa juntos. Mas devagar percebi que algo estava mudando. Felipe foi promovido na empresa, passou a cuidar de contas grandes, viajar para reuniões, participar de jantares executivos. Voltava à tarde, cansado, com pouca paciência para conversar. Trocou o guarda-roupa, começou a usar ternos caros, relógio importado, perfume francês. Dizia que precisava causar boa impressão nos clientes. Enquanto isso, Davi se formou e, em vez de procurar emprego, abriu uma consultoria empresarial. Quando perguntei o que exatamente ele consultava, ele deu uma resposta vaga sobre estratégias de mercado e gestão financeira. Felipe achou ótimo. Disse que o irmão era empreendedor igual a mim. Um dia Renata me ligou preocupada. Marina, preciso te mostrar uma coisa. Fui até o escritório do catering. Ela abriu o sistema financeiro e apontou para uma série de pagamentos mensais, feitos para uma empresa chamada DC Consultoria Empresarial. Valores altos, saindo todo mês há quase 1 ano. O que é isso? Perguntei. Eu achei que você soubesse. Está aprovado no sistema como consultoria contratada, mas eu nunca vi ninguém dessa empresa aqui. Nunca vi relatório, nada. Senti um frio na espinha. DC Davi Carvalho. Não podia ser coincidência. Quem aprovou esses pagamentos? Renata olhou para o computador, desconfortável. Tem a assinatura digital de Cláudia. Cláudia, minha outra sócia. Pedi para Renata não comentar com ninguém e fui direto falar com Cláudia. Ela ficou nervosa quando perguntei. Desviou o olhar, disse que tinha sido orientada por Davi a fazer os pagamentos, que ele tinha falado que era um acordo com Felipe e comigo, que era para otimização tributária. Eu nunca autorizei isso, falei, tentando manter a calma. Ela ficou pálida. Marina, eu achei que fosse legítimo. Ele disse que você estava sabendo. Saí do escritório com as pernas tremendo. Cheguei em casa à noite e esperei Felipe. Quando ele entrou, joguei os extratos na mesa. O que é isso? Ele olhou e pela primeira vez vi algo que nunca tinha visto no rosto dele. Irritação. Não culpa, não surpresa. Irritação. Você está investigando a família agora? Investigando? Felipe, tem dinheiro da minha empresa saindo todo mês para uma consultoria fantasma do seu irmão. Não é fantasma. Davi está ajudando a otimizar os processos. Você não entende dessas coisas porque largou o controle. Eu não larguei nada. E por que ninguém me avisou? Porque você ia criar caso, Marina, igual está criando agora. Fiquei em choque. Criar caso? Estão desviando dinheiro da minha empresa? Ele suspirou, cansado.
Sempre tem que ser drama com você. Sempre exagerada. Naquela noite, Felipe dormiu na sala. No dia seguinte, conversou comigo como se nada tivesse acontecido. Disse que íamos resolver, que era um mal-entendido. Mas nunca resolveu. Nos meses seguintes, a distância entre nós se tornou um abismo. Felipe viajava mais, chegava cada vez mais tarde, atendia ligações em outro cômodo. Dona Célia começou a fazer comentários sobre a ausência de filhos. 10 anos de casada e nada ainda. Um homem precisa de um lar de verdade, Marina, não de uma empresa. Davi raramente aparecia, mas quando aparecia, tratava tudo com desdém. Olhava para mim como se eu fosse um móvel velho que ele queria descartar. Foi em uma noite chuvosa de terça-feira que tudo desmoronou. Felipe chegou em casa mais cedo que o normal, algo raro. Entrou direto na sala, nem tirou o casaco, sentou no sofá e colocou um envelope na mesa de centro. Precisamos conversar, disse, com uma calma artificial. Sentei na poltrona em frente, o coração disparado. Ele empurrou o envelope para mim. Estou pedindo o divórcio. O mundo parou. O quê? Não está funcionando, Marina. A gente mudou. Eu mudei. Você ficou parada no tempo. Parada no tempo? Minha voz saiu trêmula. Felipe, eu construí essa vida com você. Reformei a casa da sua mãe. Paguei a faculdade do seu irmão. Diminuí meu ritmo de trabalho porque você pediu. E agora você diz que eu fiquei parada? Você se acomodou, virou dona de casa. Eu preciso de alguém que esteja no meu nível. A frieza daquelas palavras me cortou como lâmina. No seu nível. Eu cresci, Marina. A empresa onde trabalho me abriu portas. Conheço pessoas influentes, viajo. Participo de decisões importantes. E você? Fica em casa fazendo comida e reclamando de dinheiro. Respirei fundo, tentando processar. Tem outra pessoa? Ele não respondeu de imediato, e foi nessa pausa que eu entendi tudo. Felipe, tem outra pessoa? Isso não importa agora. Importa sim. Ele se levantou, impaciente. Conheci alguém que me entende, que está na mesma fase de vida que eu. Ela trabalha na área de marketing da empresa, viaja comigo, entende o que eu faço. É diferente. Senti náusea. Há quanto tempo? Isso não é relevante. Quanto tempo, Felipe? 8 meses. 8 meses. Enquanto eu fazia o papel de esposa dedicada, ele estava com outra. E você quer o divórcio? Sim, já falei com um advogado. O apartamento está no meu nome. Foi comprado antes do casamento. Você fica com a empresa, que é sua. Estou disposto a te dar uma quantia para você se realocar. Uma quantia? Felipe, eu coloquei dinheiro na sua família durante 10 anos. E foi escolha sua. Ninguém te obrigou. Antes que eu pudesse responder, a porta da frente se abriu. Dona Célia entrou, usando a chave que Felipe tinha dado a ela meses antes, sem meu conhecimento. Ela olhou para mim com aquele olhar duro e gelado que eu tinha aprendido a temer. Ainda está aqui? Perguntou, como se eu fosse uma intrusa. Dona Célia, eu moro aqui. Morava, corrigiu. Felipe tomou a decisão certa. 10 anos sem dar um neto. 10 anos sugando recursos da família. Já passou da hora. Não consegui responder. As palavras morreram na minha garganta. Felipe não disse nada, apenas desviou o olhar. Dona Célia continuou, implacável. Você tem até amanhã para pegar suas coisas e sair. Vou ficar aqui para garantir que você não leve nada que não seja seu. Eu não sou ladra. Nunca se sabe. Ela cruzou os braços. Pode começar a arrumar agora, se quiser. Subi as escadas como um robô. Entrei no quarto e peguei uma mala velha do armário. Comecei a jogar roupas dentro, sem pensar, sem sentir. A humilhação era tão grande que meu corpo tinha desligado as emoções para conseguir funcionar. Peguei documentos, algumas fotos, objetos pessoais. Tudo cabia em uma mala. Quando desci, Dona Célia estava na sala, sentada como uma juíza. Felipe tinha ido para o quarto. Ela apontou para a porta. Pode ir. Peguei a mala e saí. A chuva tinha voltado, fina e gelada. Fiquei parada na calçada sem saber para onde ir. Não queria ligar para minha mãe, não queria preocupá-la.
Não queria ir para o escritório do catering naquele estado. Foi quando ouvi a porta se abrir novamente. Dona Célia desceu os degraus carregando outra mala, uma velha de tecido quadriculado que eu nunca tinha visto. Ela jogou no chão, ao meu lado. Quase esqueci. Leve isso também, sua tralha completa. E voltou para dentro, batendo a porta. Fiquei olhando para aquela segunda mala, confusa. Não era minha. Nunca tinha visto ela antes. Por que Dona Célia tinha jogado aquilo? Peguei as duas malas e caminhei até um ponto de ônibus coberto, a algumas quadras dali, onde pelo menos não estava chovendo direto. Sentei no banco de metal frio abraçada às malas e finalmente comecei a chorar. 10 anos. 10 anos da minha vida, do meu dinheiro, do meu esforço. E terminava assim, expulsa, humilhada, sozinha debaixo de chuva. Olhei para a mala estranha. Por que ela tinha jogado aquilo? Raiva? Vingança? Algum tipo de mensagem cruel? Respirei fundo, limpei as lágrimas e decidi abrir. Precisava saber o que tinha ali dentro. Abri o zíper devagar e o que vi me deixou completamente paralisada. Dentro da mala havia uma pasta de couro marrom, nova com cheiro de loja cara. Tirei ela com as mãos trêmulas e abri. A primeira coisa que vi foi um envelope branco com meu nome escrito à mão, com aquela letra firme e inclinada que eu conhecia bem. Era a caligrafia de Dona Célia. Antes de abrir a carta, olhei o restante do conteúdo. Havia documentos oficiais, com carimbos, assinaturas de cartório. Peguei o primeiro. Era uma escritura pública. Imóvel comercial na Rua Augusta, centro de São Paulo, 300 metros quadrados, registrado em meu nome. Data da transferência, 3 meses atrás. Meu coração disparou. Peguei o segundo documento. Extrato bancário de uma conta corrente que eu não conhecia. Aberta no Banco Safra, também em meu nome. O saldo me fez ler 3 vezes para ter certeza de que não estava delirando. 3.500.000 reais. Minhas mãos tremiam tanto que deixei os papéis caírem no colo. Respirei fundo, tentei me acalmar, mas não conseguia processar. Como? Por quê? Dona Célia tinha acabado de me expulsar com desprezo, me chamado de sanguessuga, e agora isso? Peguei o envelope com a carta. Dentro havia 3 páginas escritas à mão, com letra apertada. Comecei a ler, e a cada linha sentia o chão sumir debaixo dos meus pés. Marina, se você está lendo isso, significa que tudo aconteceu como eu previ. Sei que você deve estar confusa, magoada, sentindo que o mundo desabou. Respire fundo e me escute até o fim. Eu não sou quem você pensa que sou. E meu neto também não é. Antes de ser a velha costureira que mora numa casa simples, eu fui dona de uma fábrica têxtil nos anos 80 e 90. Comecei pequena, costurando para fora, até que consegui abrir minha própria confecção. Empreguei 40 pessoas, fornecia para lojas de São Paulo inteiro. Não era rica, mas vivia bem. Me casei jovem com um homem que parecia bom, mas que só mostrou quem realmente era quando o dinheiro começou a entrar. Ele não trabalhava na fábrica, mas quando descobriu quanto eu ganhava, quis metade de tudo. Quando pedi divórcio, ele me processou. Naquela época, as leis não protegiam mulheres como protegem hoje. Ele levou metade da empresa. Eu fiquei com dívidas e meia dúzia de máquinas velhas. Poderia ter desistido, mas reconstruí tudo sozinha de novo. Vendi as máquinas, paguei as dívidas e comecei a investir. Comprei ações de empresas que ninguém acreditava. Comprei imóveis em bairros que todo mundo achava que não iam valorizar. Esperei e acertei. Quando meu marido morreu, eu já tinha me recuperado financeiramente, mas aprendi uma lição que nunca esqueci. As pessoas mostram quem realmente são quando acham que você tem algo a perder. Então decidi viver de forma simples, discreta, observando. Felipe e Davi cresceram vendo a mãe deles lutar para sobreviver depois que meu filho morreu. Eu poderia ter ajudado mais, mas quis ver o caráter deles se formar sem a influência do dinheiro fácil. E o que vi não me agradou. Felipe sempre foi ambicioso, mas não da forma saudável. Ele queria subir sem esforço, queria atalhos. Davi era pior. Manipulador desde criança,
Sempre soube usar as pessoas. Quando você apareceu, eu vi algo diferente. Vi uma mulher que trabalhava de verdade, que não fingia, que tratava até a velha ranzinza da família, com respeito mesmo quando não recebia nada em troca. Você me ofereceu aquele bolo no primeiro dia. Eu não servi porque estava testando você. Queria ver se você ia ficar ofendida, se ia cobrar reconhecimento. Você não cobrou nada. Quando você reformou minha casa sem eu pedir, quando pagou a faculdade de Davi sem esperar agradecimento, eu soube que você era rara. Mas também percebi que estava sendo explorada. Comecei a investigar. Descobri que Davi abriu aquela consultoria fantasma há 2 anos. Descobri que Cláudia, sua sócia, é prima distante dele e entrou na sociedade justamente para facilitar o desvio. Descobri que Felipe tem uma amante há quase 1 ano, que ele planejava o divórcio há meses, que ele estava esperando o momento certo para pegar o máximo possível e sair. Eu poderia ter te contado. Mas se contasse, eles iam negar, iam me acusar de estar senil, iam te convencer de que eu estava inventando. Então escolhi outro caminho. Fingi que estava do lado deles. Critiquei você nas visitas, fiz comentários maldosos, deixei eles acharem que eu te desprezava. Eles relaxaram. Começaram a falar abertamente na minha frente, achando que eu apoiava. Enquanto isso, vendi 2 imóveis que eu tinha. Transferi o dinheiro para uma conta no seu nome. Comprei aquele espaço comercial na Rua Augusta e coloquei no seu nome também. Tudo limpo, tudo legal, tudo documentado. Hoje à noite, eu fingi expulsar você porque precisava que eles acreditassem que você saiu sem nada, humilhada, destruída. Assim, vão baixar a guarda completamente e vão cometer erros. Dentro dessa pasta tem o contato de um advogado, Dr. Henrique Almeida. Ele já sabe de tudo, já tem cópias de todos os documentos. Amanhã de manhã ligue para ele, ele vai cuidar de tudo. Marina, você não perdeu. Você ganhou. Ganhou sua liberdade, sua dignidade e uma segunda chance de recomeçar sem ninguém te usando. Eu vou continuar fingindo que te odeio até o fim. Não tente me agradecer, não tente entrar em contato. Deixa eles acharem que venceram. A queda vai ser mais dura assim. Você merecia uma família que te valorizasse. Como não te deram, eu vou te dar o que eu posso. A chance de reconstruir sua vida com segurança. Não fui a sogra que você merecia, mas posso ser a aliada que você precisa agora. Célia. Terminei de ler com o rosto molhado de lágrimas. Não eram lágrimas de tristeza. Eram de choque, de alívio, de raiva, de gratidão, tudo misturado. Li a carta de novo, mais devagar, tentando absorver cada palavra. Dona Célia tinha me salvado. A mulher que eu achava que me odiava tinha planejado tudo para me proteger. Enquanto eu estava sendo humilhada, expulsa, destruída, ela estava 3 passos à frente, garantindo que eu não saísse de mãos vazias. Peguei o cartão do advogado que estava na pasta, Dr. Henrique Almeida, escritório na Avenida Paulista. Celular de contato. Olhei o relógio no ponto de ônibus. 2 da manhã. Ia ter que esperar até o dia seguinte. Chamei um aplicativo de transporte e fui para o único lugar que eu podia ir naquele momento. O escritório do catering. Tinha um sofá velho na sala de reuniões que eu usava às vezes quando ficava até tarde. Cheguei lá, tranquei a porta, deitei no sofá com as malas ao lado e finalmente deixei o cansaço me vencer. Acordei com o barulho da porta abrindo. Era Renata, chegando para o expediente. Ela me viu no sofá, bagunçada, com olhos inchados, e correu até mim. Marina, o que aconteceu? Contei tudo. O divórcio, a expulsão, a humilhação. Não contei sobre a mala, sobre o dinheiro, sobre Dona Célia. Ainda estava processando e não sabia se era seguro falar. Renata me abraçou, furiosa. Aquele desgraçado. 10 anos, Marina, 10 anos. Eu sei. E a Cláudia? Ela sabia de tudo? Sabia. Ela é prima do Davi. Entrou na sociedade para facilitar o golpe. Renata ficou pálida. Eu não sabia disso. Eu juro que não sabia. Eu sei, Renata. Você me avisou quando viu os pagamentos. Você é a única pessoa aqui em quem eu confio agora. Ela segurou minha mão.
O que você vai fazer? Vou falar com um advogado. Vou resolver isso. Tomei banho no banheiro do escritório, troquei de roupa, tentei parecer minimamente apresentável. Às 9 da manhã liguei para o Dr. Henrique Almeida. Ele atendeu no segundo toque, voz calma e profissional. Marina Oliveira? Sim, Dona Célia deixou seu contato para mim. Estou esperando sua ligação. Pode vir ao escritório agora? Posso. 1 hora depois eu estava sentada numa sala enorme, com vista para a Avenida Paulista, conversando com um dos advogados mais caros de São Paulo. Dr. Henrique tinha uns 50 anos, cabelo grisalho, óculos de armação fina, terno impecável. Ele ouviu tudo o que eu contei, analisou os documentos da mala e fez anotações. Dona Célia me procurou há 3 meses, explicou. Ela já tinha reunido provas do desvio de dinheiro, gravações de conversas entre Felipe e Davi, extratos da consultoria fantasma. Ela é uma mulher impressionante. Ela é. Ela me pediu para garantir sua segurança financeira primeiro, antes de qualquer ação legal. Por isso transferiu o imóvel e o dinheiro para você. Agora vamos à segunda fase, responsabilizar quem precisa ser responsabilizado. Ele abriu uma pasta e mostrou documentos que eu nunca tinha visto. Contratos falsos assinados por Cláudia, e-mails trocados entre ela e Davi, comprovantes de transferências da conta da empresa para contas pessoais. Temos material suficiente para processar criminalmente por apropriação indébita, falsidade ideológica e estelionato. Felipe pode responder como coautor se conseguirmos provar que ele sabia. Ele sabia, garanti. Quando confrontei, ele não negou, só ficou irritado. Ótimo, então temos depoimento seu também. Vamos precisar de tudo documentado, Marina. E-mails, mensagens, gravações, se tiver. Qualquer coisa. Passei as horas seguintes repassando tudo. Imprimi e-mails, baixei conversas de WhatsApp, peguei extratos da empresa. Dr. Henrique trabalhou rápido. Em 2 dias protocolou as ações. Notificações foram enviadas. A primeira foi para Cláudia, removendo ela imediatamente da sociedade e bloqueando acessos. A segunda foi para Davi, exigindo a devolução de todo o dinheiro desviado. A terceira foi para Felipe, processo de divórcio litigioso com pedido de investigação patrimonial. A reação foi imediata. Felipe me ligou, voz alterada, quase gritando. O que você fez, Marina? Você está processando minha família? Estou processando quem me roubou. Você está louca, isso vai arruinar todo mundo. Deviam ter pensado nisso antes. Ele desligou na minha cara. Cláudia sumiu. Não respondia mais ligações. Davi apareceu no escritório do catering, tentando entrar à força. Mais seguranças que Dr. Henrique tinha contratado o impediram. Ele gritou na rua, dizendo que eu ia me arrepender, que eu não sabia com quem estava mexendo. Mas eu não estava sozinha. Dona Célia continuava na casa, fingindo ser a matriarca satisfeita com a expulsão da nora inconveniente. Mas, por trás, passava informações cruciais ao advogado. Fotos de documentos que Felipe deixava jogados, conversas que ela fingia não estar ouvindo, detalhes sobre movimentações bancárias. Enquanto isso, eu precisava cuidar da empresa. O catering estava abalado. Sem Cláudia, a parte administrativa estava bagunçada. Contratos precisavam ser revistos. Fornecedores estavam confusos. Renata fazia o que podia, mas éramos só nós duas e a equipe da cozinha. Foi nesse momento que lembrei do espaço comercial na Rua Augusta. Fui até lá no final de tarde, sozinha. O prédio era lindo, reformado, numa das ruas mais movimentadas de São Paulo. 300 metros quadrados, pé direito alto, acabamento moderno. Estava vazio, esperando. Fiquei ali, parada no meio do salão, imaginando as possibilidades. Aquele espaço podia ser o novo escritório do catering. Podia ser uma cozinha central maior. Podia ser um showroom para eventos. Ou podia ser algo completamente novo. Pela primeira vez em dias, senti algo parecido com esperança. Mas a esperança durou pouco. 3 dias depois, descobri algo que mudou tudo. Dr. Henrique me chamou no escritório com urgência. Quando cheguei, ele estava sério, o que era raro. Marina, encontramos algo preocupante.
Ele abriu o laptop e mostrou documentos. Felipe e Davi registraram uma nova empresa há 2 semanas. Carvalho & Carvalho Eventos. Eles estão planejando abrir um negócio de catering concorrente. Senti o sangue gelar. Concorrente? Não só concorrente. Eles estão entrando em contato com seus clientes, oferecendo descontos agressivos, tentando roubar contratos. E tem mais. Ele hesitou. Eles marcaram um grande evento para daqui a 15 dias. Lançamento de produto da Tecnomax, aquela gigante de tecnologia. Cliente que sempre foi seu. Era verdade. A Tecnomax era um dos maiores clientes do meu catering. Fechava eventos enormes todo semestre. O próximo estava marcado. Ou pelo menos, eu achava que estava. Eles roubaram o contrato? Estão tentando. Ofereceram preço 60% mais barato e prometeram estrutura que eles não têm. É blefe, mas a empresa está considerando. Minha cabeça girava. Se eu perder esse contrato, Dr. Henrique, perco credibilidade no mercado. Outros clientes vão começar a duvidar. A empresa inteira pode ir por água abaixo. Eu sei, e eles sabem disso. É exatamente o que querem. Saí dali com uma clareza perigosa. Felipe e Davi não queriam só o divórcio. Queriam me destruir completamente. Queriam o dinheiro, a empresa, a reputação. Queriam me ver sem nada. Mas eles não sabiam de uma coisa. Eu não estava mais sozinha. E eu tinha um trunfo que eles nunca esperariam. Liguei para Renata. Convoca reunião de emergência, toda a equipe, hoje à noite. Quando a equipe se reuniu, expliquei a situação. O desvio, o divórcio, a tentativa de roubar clientes. Alguns ficaram chocados, outros revoltados. Perguntei quem estava comigo. Todos levantaram a mão. Então vamos trabalhar, disse. Aquele evento da Tecnomax vai acontecer. E vai ser o melhor evento que essa empresa já fez. Vamos provar que eles não conseguem nos destruir. Nos 15 dias seguintes, trabalhamos sem parar. Recriei o cardápio inteiro, algo sofisticado, inovador, que nenhuma empresa iniciante conseguiria replicar. Renata entrou em contato direto com a diretoria da Tecnomax, mostrando nosso histórico, nossas referências, o portfólio completo. Provamos que experiência não se compra com desconto. Dr. Henrique, por sua vez, enviou notificação extrajudicial para Carvalho & Carvalho Eventos por concorrência desleal e uso de informações privilegiadas, já que Felipe tinha acesso a contratos confidenciais enquanto ainda era meu marido. A pressão funcionou. A Tecnomax manteve o contrato conosco. Felipe e Davi ficaram sem o evento que seria a estreia deles. Mas eu sabia que eles não iam desistir. Iam aparecer. Iam tentar sabotar. Iam fazer algo. E foi exatamente o que aconteceu. Na véspera do evento, recebi uma ligação anônima. Voz feminina, nervosa. Marina Oliveira? Sim. Quem é? Eu não posso dizer meu nome. Mas preciso te avisar. Felipe está planejando algo para amanhã. Ele vai aparecer no evento com a diretoria da empresa dele. Vai tentar constranger você na frente dos clientes. Vai dizer que você roubou a ideia dele. Ele quer destruir sua reputação publicamente. Quem é você? Silêncio. Depois a voz voltou ainda mais baixa. Alguém que também foi usada por ele. Só quis te avisar. Boa sorte. E desligou. Fiquei olhando para o telefone, o coração disparado. Felipe ia aparecer. Ia tentar me humilhar, de novo, na frente de todo mundo. Mas dessa vez eu não estava despreparada. Dessa vez eu tinha provas, tinha advogado e tinha algo que ele nunca esperaria. Liguei para Dr. Henrique. Precisamos antecipar o plano. O que você tem em mente? Ele quer um show? Vamos dar um show. No dia do evento, cheguei cedo no hotel onde seria o lançamento. Salão enorme, 200 convidados esperados, palco com telão gigante para apresentações. Minha equipe montou tudo com perfeição militar. Mesas, decoração, buffet, drinks. Cada detalhe impecável. Às 7 da noite, os convidados começaram a chegar. Executivos, investidores, imprensa. Felipe apareceu às 7h30, acompanhado de Davi e de uma mulher loira que eu nunca tinha visto, provavelmente a amante. Eles entraram como se fossem donos do lugar, cumprimentando pessoas, sorrindo.
Felipe me viu de longe e veio direto na minha direção, aquele sorriso cínico no rosto. Marina, que surpresa te ver aqui. É o meu evento, Felipe. Por enquanto, ele olhou ao redor. Aproveita enquanto pode. Logo, logo você não vai ter mais nada disso. Não respondi, só sorri. E foi esse sorriso que pareceu incomodá-lo. Às 8 em ponto, a apresentação da Tecnomax começou. Diretor no palco falando sobre o novo produto. Imagens no telão. Tudo correndo perfeitamente. Minha equipe servia drinks, salgados, tudo no tempo certo. Era como uma coreografia ensaiada. Quando a apresentação terminou, o diretor agradeceu e anunciou um intervalo. Foi nesse momento que Dr. Henrique, que estava discretamente na lateral do salão, acenou para mim. Era a hora. Subi ao palco, pedi o microfone ao apresentador. O salão ficou em silêncio, todo mundo olhando, surpreso. Felipe franziu a testa, confuso. Marina, o que você está fazendo? Ignorei. Falei no microfone, voz firme. Boa noite. Sei que não é comum a fornecedora do catering falar durante o evento, mas peço alguns minutos da atenção de vocês. Há algo importante que preciso compartilhar. O diretor da Tecnomax olhou intrigado, mas acenou para eu continuar. Dr. Henrique fez um sinal. No telão, começaram a aparecer documentos. Contratos da DC Consultoria, extratos bancários, e-mails entre Cláudia e Davi, tudo ampliado para todos verem. Nos últimos 2 anos, houve um desvio sistemático de recursos da minha empresa, Marina Oliveira Catering, por meio de uma consultoria fantasma. Os responsáveis estão neste salão. O silêncio era ensurdecedor. Felipe ficou branco. Davi tentou sair, mas seguranças bloquearam discretamente as saídas, conforme Dr. Henrique havia combinado com o hotel. No telão, mais provas apareciam. Conversas gravadas, documentos assinados, tudo. A amante de Felipe olhava para ele horrorizada, começando a entender que tinha se envolvido com um criminoso. Quero deixar claro, continuei, que minha empresa foi vítima, não cúmplice, e que justiça será feita. Obrigada pela atenção, podem continuar aproveitando o evento. Desci do palco enquanto o salão explodia em murmúrios. Felipe tentou me alcançar, mas foi cercado por jornalistas que começaram a fazer perguntas. Davi tentou fugir pela cozinha, mas foi impedido. A farsa tinha acabado. Saí do salão, respirei fundo no corredor. Renata veio correndo atrás de mim. Marina, você foi incrível! Eu estava tremendo. Acabou? Acabou. Mas eu sabia que não tinha acabado. Ainda havia muito pela frente. Processos, audiências, reconstrução. Mas naquele momento, pela primeira vez em muito tempo, senti que tinha recuperado meu poder. E não ia deixar ninguém tirar isso de mim nunca mais. Os dias seguintes à exposição pública foram uma tempestade. A notícia se espalhou rápido no meio corporativo de São Paulo. Grupos de WhatsApp de fornecedores, fóruns de eventos, até algumas matérias em sites de notícias locais. Empresário é exposto por desvio de recursos durante evento de tecnologia. A reputação de Felipe desmoronou da noite para o dia. A Tecnomax emitiu uma nota oficial se solidarizando comigo e reforçando o compromisso com fornecedores éticos. Outros clientes entraram em contato, alguns curiosos, outros oferecendo apoio. O telefone do catering não parava de tocar. Renata mal conseguia atender tudo, mas eu estava exausta. Não dormia direito há dias. Cada vez que fechava os olhos, via Felipe na porta do apartamento com os papéis do divórcio, via a Dona Célia jogando a mala na chuva, via o salão inteiro me olhando enquanto eu expunha a verdade. Era libertador e aterrorizante ao mesmo tempo. Doutor. Henrique marcou reunião no escritório dele 3 dias após o evento. Quando cheguei, ele estava com uma pasta grossa na mesa e expressão satisfeita. Temos novidades, boas e complicadas. Sentei, preparada para qualquer coisa. Pode falar. A promotoria aceitou o caso. Felipe e Davi vão responder criminalmente por apropriação indébita e associação criminosa. Cláudia já fechou acordo de delação. Vai devolver parte do dinheiro e pegar pena menor, em troca de depoimento contra eles. Senti um misto de alívio e amargura. E quanto tempo isso vai levar? Processo criminal pode demorar.
Mas a exposição pública já fez metade do trabalho. Felipe foi demitido da multinacional. Davi está sendo investigado pela Receita Federal por sonegação. A empresa Carvalho em Carvalho fechou antes mesmo de começar de verdade. Eles estão acabados, Marina. Deveria me sentir vitoriosa, mas só sentia cansaço. E o divórcio? Também em andamento. Com as provas que temos, Felipe não vai conseguir nada. O apartamento fica com ele porque estava no nome dele antes do casamento, mas você não vai ter que pagar nada a ele. E temos base para pedir reparação pelos danos morais. Assenti, tentando processar. Doutor Henrique, eu só quero que isso acabe. Não quero o dinheiro dele. Só quero minha vida de volta. Ele me olhou com compreensão. Eu entendo, mas às vezes, justiça não é sobre o que a gente quer, é sobre o que está certo. Ele te usou, Marina. Por 10 anos, isso precisa ter consequências. Saí dali com a cabeça pesada. Passei no escritório do catering, onde Renata estava organizando contratos. Ela me viu e sorriu. Você está exausta. Vai para casa, descansa. Não tenho casa, Renata. Estou dormindo no sofá daqui a 1 semana. Ela franziu a testa. E aquele imóvel que a dona Célia deixou para você, o da Rua Augusta? É comercial, não residencial. E daí? Coloca um colchão lá, uma cafeteira e pronto. Melhor que sofá de escritório. Ela tinha razão. Naquela tarde fui até o imóvel com algumas coisas básicas. Levei um colchão inflável, roupa de cama, toalhas, uma cafeteira elétrica. O espaço era grande demais para uma pessoa, mas tinha um banheiro completo e uma pequena copa. Dava para improvisar. Montei meu cantinho num canto do salão, perto da janela que dava para a rua. Deitei no colchão, olhando para o teto alto, e pela primeira vez em dias senti algo parecido com paz. Não era uma casa, mas era meu. Ninguém podia me expulsar dali. Na manhã seguinte, acordei com uma mensagem no celular. Número desconhecido. Marina, preciso falar com você. É sobre Felipe. Podemos nos encontrar? Assinava apenas Isabela. Fiquei olhando para a mensagem, tentando decidir se respondia. Isabela. Será que era a amante? Ou a pessoa que tinha me ligado avisando sobre a sabotagem? Respirei fundo e respondi. Quem é você? A resposta veio rápida. A mulher que estava com Felipe no evento. Por favor, me dá uma chance de explicar. Marquei num café neutro no meio da tarde. Cheguei antes, pedi um chá e esperei. Isabela apareceu 10 minutos depois. Loira, bonita, roupa de grife, mas com olheiras profundas e expressão destruída. Sentou na minha frente nervosa. Obrigada por aceitar me ver, começou ela, voz trêmula. Eu sei que você não tem motivo nenhum para me escutar. Então por que eu deveria? Ela respirou fundo. Porque eu também fui vítima dele, Marina. Eu não sabia que ele era casado, ele mentiu sobre tudo. Cruzei os braços, cética. Como você não sabia? 10 anos de casamento, todo mundo sabia. Ele disse que tinha se divorciado há 2 anos, que você tinha ficado com a empresa e ele tinha recomeçado do zero. Pintou você como a vilã, como alguém que tinha usado ele e depois descartado. Eu acreditei porque ele era convincente e porque eu queria acreditar. Ela limpou uma lágrima que escorria. Quando vi aquelas provas no telão, quando ouvi você falando, eu percebi que tinha sido idiota. Confrontei ele depois do evento. Ele não negou, riu na minha cara e disse que eu era ingênua, que todas as mulheres eram úteis até deixarem de ser. Senti uma pontada de algo que não era exatamente pena, mas era próximo. Foi você que me ligou, avisando sobre a sabotagem? Ela assentiu. Eu ouvi ele planejando com o irmão. Achei que você merecia saber. Mesmo achando, na época, que você era a ex-mulher horrível que ele pintava, ninguém merecia ser atacada daquele jeito. Ficamos em silêncio por um momento. Depois, Isabela continuou. Eu vim aqui para me desculpar e para avisar sobre uma coisa. Felipe está furioso, ele perdeu tudo. O emprego, a reputação, a empresa, e ele culpa você por tudo. Ontem ele apareceu no meu apartamento bêbado, dizendo que ia fazer você pagar, que você tinha arruinado a vida dele. Meu estômago apertou. Ele te ameaçou? Não diretamente,
Mas eu conheço aquele olhar, Marina. Ele está perigoso. Toma cuidado. Ela se levantou, deixou um cartão com o telefone dela na mesa. Se precisar de depoimento, de ajuda, do que for, me liga. É o mínimo que posso fazer. Saí daquele café com um peso novo no peito. Felipe estava desmoronando, e homens desesperados faziam coisas imprevisíveis. Liguei para Dr. Henrique, contei sobre o aviso. Ele levou a sério. Vou pedir uma medida protetiva. E vou contratar segurança particular para você, só por precaução. 2 dias depois, um segurança discreto começou a me acompanhar. Marcos, ex-policial militar, 40 e poucos anos, silencioso, mas eficiente. Ele ficava a poucos metros, sempre atento. Era estranho ter alguém me seguindo, mas era necessário. Enquanto isso, tentava tocar a vida. O catering estava se recuperando. Novos contratos chegavam, a equipe estava motivada, mas eu precisava de algo mais. Precisava de um projeto que fosse realmente meu, que não tivesse nenhuma sombra do passado. Foi quando decidi o que fazer com o espaço da Rua Augusta. Transformar em um hub de gastronomia e empreendedorismo feminino. Um lugar onde mulheres que estavam começando pudessem alugar cozinha por hora, ter mentoria, fazer networking. Algo que eu gostaria de ter tido quando comecei. Comecei a desenhar o projeto com um arquiteto. Cozinhas modulares, sala de aula, espaço de convivência, até um pequeno café aberto ao público. Seria caro, mas eu tinha recursos agora. E tinha propósito. Foi nesse meio tempo que recebi uma ligação que eu não esperava. Dona Célia. Atendi com o coração disparado. Alô? Marina. A voz dela estava diferente, menos dura. Preciso te ver. Pode vir até aqui? Até a casa? Sim. Hoje à noite, se possível. Tem algo que preciso te mostrar. Desliguei confusa. Desde a expulsão não tinha falado com ela. Dr. Henrique tinha dito que ela continuava fingindo, passando informações, mas mantendo distância. Por que agora ela queria me ver? À noite fui até a casa, acompanhada de Marcos, que ficou no carro. Bati na porta e Dona Célia abriu. Ela parecia cansada, mais magra, mas seus olhos tinham aquela intensidade de sempre. Entre. A casa estava silenciosa, vazia. Onde está todo mundo? Felipe está hospedado num hotel barato. Davi voltou para a casa da mãe dele, minha nora. Estou sozinha aqui há dias, finalmente. Sentamos na sala. Ela me serviu café, gesto simples, mas significativo. Depois, olhou para mim com uma expressão que eu nunca tinha visto. Vulnerabilidade. Marina, preciso te contar por que eu fiz tudo isso. Você já explicou na carta. Expliquei parte, mas não expliquei tudo. Ela respirou fundo. Quando eu perdi minha empresa no divórcio, anos atrás, eu não perdi só o negócio. Perdi minha identidade. Durante anos, fui só a mulher coitada que o marido passou para trás. As pessoas tinham pena de mim, mas ninguém me respeitava. Reconstruí tudo sozinha, mas a dor nunca foi embora. Ela olhou para as próprias mãos. Quando meu filho morreu, eu prometi a mim mesma que ia proteger meus netos. Mas não protegendo com dinheiro, protegendo e ensinando caráter. Falhei. Eles cresceram ambiciosos, manipuladores. E quando você entrou na família, eu vi a chance de fazer diferente. Fazer diferente como? Você era tudo o que eu tinha sido. Trabalhadora, generosa, boba o suficiente para acreditar nas pessoas. E eu sabia que meus netos iam te destruir, igual meu ex-marido destruiu a mim. Então, decidi que dessa vez a história ia ter final diferente. Lágrimas escorriam pelo rosto dela agora, sem constrangimento. Eu não salvei você só por bondade, Marina. Salvei você porque era a chance de consertar meu próprio passado. De provar que mulheres como nós não precisam ser destruídas. Podemos lutar. Podemos vencer. Me levantei, fui até ela e a abracei. Dona Célia, a mulher que eu achava que me odiava, chorou no meu ombro como uma criança. Quando se acalmou, limpou o rosto e disse: "Tem mais uma coisa, eu vou mudar meu testamento. A maior parte do que eu tenho vai para você. Meus netos vão receber o mínimo que a lei obriga, mas você vai receber o resto. É minha forma de dizer obrigada. E de garantir que você nunca mais dependa de ninguém.
Dona Célia, eu não posso aceitar isso. Não estou pedindo permissão. Estou te informando. Ela sorriu pela primeira vez. Você vai usar esse dinheiro melhor do que eles jamais usariam. Vai ajudar outras mulheres. Vai construir algo que importa. Eu confio em você. Saí daquela casa transformada. Dona Célia não era só minha aliada. Era minha mentora, minha segunda chance, minha família escolhida. Nas semanas seguintes, o projeto do Hub começou a tomar forma. Reformas iniciaram, equipamentos foram comprados, parcerias foram fechadas. Consegui apoio de algumas ONGs que trabalhavam com empreendedorismo feminino. A repercussão foi boa. Entrevistas em podcasts, matérias em sites de negócios. Empresária que foi vítima de golpe cria espaço para ajudar outras mulheres. Mas nem tudo eram flores. Felipe apareceu uma noite na frente do prédio da Rua Augusta. Marcos me avisou pelo interfone. Tem um homem aqui embaixo insistindo para falar com você. Diz que é seu ex-marido. Desci com Marcos ao meu lado. Felipe estava na calçada, barba por fazer, roupa amassada, cheiro de álcool. Quando me viu, deu um sorriso torto. Olha só, a grande Marina Oliveira, subindo na vida enquanto eu afundo. O que você quer, Felipe? Quero que você retire as queixas, que você deixe eu recomeçar. Você teve 10 anos para ser uma pessoa decente, escolheu não ser. Ele deu um passo na minha direção. Marcos se colocou entre nós. Felipe riu amargo. Agora tem seguranças? Virou madame? Virou alguém que não aceita mais ser pisada. A raiva no rosto dele era palpável. Você acha que ganhou, Marina? Acha que é melhor que eu? Não acho nada. Só sei que não sou mais sua vítima. Ele ficou parado, processando. Depois cuspiu no chão e foi embora, cambaleando. Marcos olhou para mim. Quer que eu chame a polícia? Não, ele já está destruído o suficiente. Mas aquela noite, sozinha no colchão improvisado, chorei. Não por Felipe, mas por tudo que eu tinha perdido. Os 10 anos, os sonhos, a ilusão de família. Chorei até não ter mais lágrimas. E quando terminei, levantei, lavei o rosto e decidi que aquelas eram as últimas lágrimas que eu derramaria por aquele homem. 2 meses depois, o Hub estava quase pronto. Faltavam detalhes, mas já dava para ver como seria. Cozinhas brilhando, espaço acolhedor, energia boa. Renata passou lá para ver e ficou emocionada. Marina, isso está lindo. Você devia estar orgulhosa. Estou, mas também estou cansada. Cansada como? Cansada de lutar sozinha. Cansada de ser forte o tempo todo. Às vezes eu só queria, não sei, alguém que estivesse do meu lado sem querer nada em troca. Renata me abraçou. Você vai encontrar essa pessoa. Mas primeiro, precisa terminar de se encontrar. Ela tinha razão. Eu estava melhor, mas ainda tinha feridas abertas. Ainda acordava de madrugada pensando no que eu poderia ter feito diferente, se eu tinha sido idiota, se merecia o que aconteceu. Precisava de ajuda profissional. Comecei a fazer terapia. 2 vezes por semana, conversava com uma psicóloga que me ajudava a entender que nada daquilo tinha sido culpa minha, que generosidade não era fraqueza, que eu não precisava carregar vergonha por ter sido traída. Foi em uma dessas sessões que a psicóloga perguntou: Marina, o que você quer para o futuro? Pensei bastante antes de responder. Quero construir algo maior que eu. Quero que outras mulheres não passem pelo que eu passei. E, eventualmente, quero uma família de verdade. Não perfeita, mas honesta. Você acha que merece isso? Estou aprendendo a achar. 3 meses após a exposição pública, o julgamento criminal começou. Fui convocada para depor. Cheguei ao fórum acompanhada de Dr. Henrique e de Marcos. Felipe estava lá com um advogado de defesa público, olhar vazio. Davi ao lado, igualmente acabado. Cláudia também estava, cumprindo o acordo de delação. Quando chegou minha vez de falar, fui clara e objetiva. Contei tudo, os desvios, as mentiras, a manipulação. Não chorei, não gritei, não me vitimizei. Apenas falei a verdade. O juiz ouviu tudo, analisou as provas e deu a sentença semanas depois. Felipe, 4 anos de prisão em regime semiaberto,
conversível em prestação de serviços. Davi. 3 anos nas mesmas condições. Ambos teriam que devolver o dinheiro desviado com correção e juros. Cláudia recebeu pena de 1 ano de serviços comunitários e pagamento de multa. Não era a prisão completa que parte de mim queria, mas era justiça. Era o reconhecimento público de que eu estava certa, de que eles estavam errados, de que o mundo tinha visto e concordado comigo. Saí do fórum exausta, mas aliviada. Dr. Henrique me cumprimentou. Acabou, Marina, você venceu. Mas eu não sentia como vitória, sentia como sobrevivência, como alguém que tinha atravessado uma tempestade e chegado na praia, machucada, mas viva. Na semana seguinte, inaugurei oficialmente o Hub. Espaço Raízes, cozinha e empreendedorismo feminino. O nome era uma homenagem à minha mãe, à Dona Célia, a todas as mulheres que me ensinaram que recomeçar era sempre possível. A inauguração foi pequena, intimista. Renata estava lá, a equipe do catering, Dona Célia, na primeira fila, algumas empreendedoras que já tinham se inscrito para usar o espaço. Fiz um discurso curto, agradecendo e explicando a missão do lugar. Quando terminei, todos aplaudiram. Mas quem me surpreendeu foi um homem que estava no fundo do salão, observando. Alto, cabelo escuro, óculos discretos, jeans e camisa social. Quando nossos olhos se cruzaram, ele sorriu, meio sem jeito, e acenou. Não fazia ideia de quem era. Depois do evento, ele se aproximou. Marina, meu nome é Rodrigo Almeida. Sou nutricionista e professor na USP. Vim porque fiquei sabendo do projeto e achei incrível. Trabalho com segurança alimentar e empreendedorismo social. Queria saber se você aceita parcerias. Conversamos por quase 1 hora. Rodrigo era apaixonado pelo que fazia, falava com os olhos brilhando sobre projetos que tinha tocado em comunidades, sobre educação alimentar, sobre dar oportunidades. Era diferente de qualquer homem que eu tinha conhecido. Antes de ir embora, ele deixou o cartão. Se quiser conversar mais sobre parcerias ou só tomar um café mesmo, eu adoraria. Fiquei olhando para aquele cartão no resto da noite. Não estava procurando ninguém. Não estava pronta para confiar de novo. Mas havia algo naquele homem que parecia seguro. 2 semanas depois, tomei coragem e mandei mensagem. Marcamos um café. Conversamos por 3 horas. Ele me contou sobre o trabalho, sobre a família, sobre como tinha perdido a mãe cedo e sido criado pela avó. Eu contei minha história, resumida, sem entrar em muitos detalhes dolorosos. Rodrigo ouviu tudo sem julgar, sem dar conselhos não pedidos, sem tentar me salvar. Apenas ouviu, e quando terminei ele disse: "Você é impressionante, Marina, no melhor sentido." Começamos a nos ver mais, sempre devagar, sem pressão. Ele respeitava meus limites, meu tempo, meus traumas. Não tentava apressar nada, e foi exatamente por isso que eu comecei a confiar. 3 meses depois do primeiro café, estávamos jantando num restaurante simples quando ele disse: "Marina, eu não sei o que a gente é, e não precisa definir agora, mas eu quero que você saiba que estar com você tem sido a melhor parte dos meus dias, e que não tenho pressa. Vou no seu tempo." Olhei para aquele homem, tão diferente de Felipe, tão genuíno, e senti algo que não sentia há anos: esperança. Não de um final feliz perfeito, mas de um recomeço honesto. "Obrigada", foi tudo que consegui dizer, mas ele entendeu. E pela primeira vez, desde a noite da expulsão, desde a chuva, desde a mala, desde tudo, eu sorri de verdade. 1 ano depois da inauguração do Espaço Raízes, eu estava sentada numa das mesas do café, que funcionava na parte frontal do Hub, revisando propostas de novas empreendedoras que queriam usar as cozinhas. O lugar estava cheio. Mulheres preparando seus produtos, conversando, trocando receitas, rindo. O som de panelas, o cheiro de comida, a energia criativa que preenchia cada canto. Renata passou carregando uma caixa de ingredientes e parou ao meu lado. "Você está sorrindo sozinha de novo." "Estou?" "Está. E isso é bom. Significa que você está feliz de verdade, não só fingindo estar bem." Ela tinha razão.
Pela primeira vez em muito tempo, eu estava genuinamente feliz. O Hub tinha se tornado mais do que eu imaginava. 23 empreendedoras usavam o espaço regularmente. Algumas vendiam em feiras, outras tinham pequenos negócios de delivery, outras estavam começando do absoluto zero. Todas tinham uma coisa em comum: determinação. Eu oferecia mentorias gratuitas 2 vezes por semana, ensinando o que tinha aprendido ao longo dos anos. Gestão financeira, precificação, marketing básico, negociação com fornecedores. Coisas que eu tive que descobrir sozinha e que agora podia passar adiante. O catering também estava prosperando. Com Cláudia fora e Renata assumindo a gestão administrativa completamente, a empresa tinha se reorganizado. Fechamos contratos maiores, ampliamos a equipe e eu finalmente conseguia delegar sem sentir que estava perdendo controle. Aprendi que confiar nas pessoas certas não era fraqueza, era inteligência. Meu relacionamento com Rodrigo tinha evoluído devagar, exatamente como eu precisava. Não morávamos juntos, não tínhamos pressa de casar ou ter filhos. Apenas estávamos presentes um para o outro, construindo algo sólido tijolo por tijolo. Ele conheceu minha mãe, que veio de Minas para uma visita, e aprovou imediatamente. "Esse aqui tem olhos de gente boa", ela disse, e eu sabia que ela estava certa. Rodrigo me apresentou aos projetos dele na USP e acabei me envolvendo também. Demos workshops juntos em comunidades, falando sobre alimentação saudável e empreendedorismo. Era gratificante ver como nossos trabalhos se complementavam, como podíamos construir algo maior juntos sem que nenhum de nós precisasse se anular. Mas nem tudo era perfeito. Eu ainda tinha dias ruins. Dias em que acordava e a primeira coisa que pensava era em tudo que tinha perdido. Nos 10 anos que pareciam ter sido desperdiçados. Na família que eu tinha sonhado e que nunca se materializou do jeito que imaginei. A terapia me ajudava a processar essas emoções, a entender que luto por um futuro que não aconteceu também era válido. Dona Célia tinha se tornado presença constante na minha vida. Ela ia ao Hub pelo menos 2 vezes por semana, conversava com as empreendedoras, dava conselhos duros, mas certeiros sobre negócios. As mulheres a adoravam, chamavam ela de Dona Célia mesmo, com aquele respeito misturado com carinho. Ela tinha encontrado um propósito novo ali, e eu via como isso a revigorava. Numa tarde de quinta-feira, ela chegou mais cedo que o normal e pediu para conversarmos a sós no meu pequeno escritório improvisado no fundo do Hub. Sentou na cadeira em frente à minha mesa e, pela primeira vez, percebi como ela tinha envelhecido no último ano. Não de forma ruim, mas de forma visível. As rugas mais fundas, os cabelos mais brancos, o cansaço nos olhos. "Marina, preciso conversar com você sobre algo importante", começou ela, com a voz mais suave que o normal. Meu estômago apertou. "Está tudo bem? Você está doente?" "Não estou morrendo, se é isso que está pensando", ela disse com um meio sorriso. "Mas estou ficando velha, e velhos precisam organizar as coisas. Terminei de ajustar meu testamento ontem. Quis te avisar pessoalmente." "Dona Célia, a gente já conversou sobre isso, você não precisa..." Ela levantou a mão, me interrompendo. "Deixa eu terminar. 70% do meu patrimônio vai para você. 20% vai ser dividido entre Felipe e Davi, porque a lei obriga e porque ainda são meu sangue, mesmo sendo idiotas. Os 10% restantes vão para um fundo que eu criei para manter este hub funcionando, para garantir que sempre tenha mulheres sendo ajudadas aqui." As lágrimas vieram sem pedir licença. "Por que você faz isso por mim? Porque você é a filha que eu gostaria de ter tido. Porque você pegou a pior situação da sua vida e transformou em algo bonito. Porque você não se vingou quando poderia ter se vingado, não ficou amarga quando tinha todo o direito de ficar. Você escolheu crescer, e isso merece ser recompensado." Me levantei e abracei aquela mulher que tinha me salvado quando eu mais precisava. Ela retribuiu o abraço apertado e sussurrou no meu ouvido: "Obrigada por me deixar consertar meus erros através de você." Quando ela saiu, fiquei ali parada, olhando pela janela para a rua Augusta movimentada. Pensei em como a vida era estranha.
Como a pessoa que eu achava que me odiava tinha sido minha maior aliada. Como o fim do meu casamento tinha sido o começo da minha verdadeira vida. Como perder tudo tinha me ensinado o que realmente importava. 2 semanas depois, recebi uma ligação de Isabela, a ex-amante de Felipe. Não falávamos com frequência, mas mantínhamos contato esporádico. Ela tinha conseguido um emprego novo, estava refazendo a vida e ocasionalmente mandava mensagem perguntando como eu estava. Marina, preciso te contar uma coisa, disse ela, voz tensa. Felipe tentou me procurar de novo. Apareceu no meu trabalho dizendo que queria conversar. Eu chamei a segurança e eles tiraram ele de lá, mas achei que você devia saber. Senti um frio na espinha. Felipe deveria estar cumprindo pena em regime semiaberto, trabalhando de dia e recolhendo à noite. Ele te ameaçou? Não diretamente, mas estava claramente transtornado. Falou que tinha perdido tudo por minha causa e pela sua. Que a gente tinha destruído ele. Liguei imediatamente para o Dr. Henrique e relatei. Ele ficou preocupado. Vou acionar o juiz da execução penal. Ele não pode ficar te procurando ou procurando testemunhas. Isso viola as condições do regime. E você, por precaução, volta a andar com o Marcos por algumas semanas. Marcos, que eu tinha dispensado meses atrás, achando que não precisava mais, voltou a me acompanhar. Era frustrante ter que tomar essas precauções de novo, mas era necessário. Felipe estava desesperado, e homens desesperados eram imprevisíveis. 3 dias depois, na hora do almoço, eu estava no hub quando Marcos entrou rápido, tenso. Marina, Felipe está lá fora, quer falar com você. Não quero falar com ele. Eu sei, mas achei melhor te avisar. Ele não está tentando entrar à força, está só parado na calçada. Quer que eu chame a polícia? Respirei fundo, tentando decidir. Parte de mim queria que a polícia levasse ele embora. Outra parte queria enfrentar aquilo de uma vez por todas. Deixa eu ir lá fora. Você fica perto, mas deixa eu falar com ele. Desci com Marcos me seguindo a poucos metros. Felipe estava na calçada, magro demais, roupa simples, olhar vazio. Quando me viu, deu um passo na minha direção, mas Marcos se colocou entre nós. Felipe parou. Marina, por favor, só preciso de 5 minutos. Você não deveria estar aqui, Felipe. Está violando as condições do seu regime. Eu sei. Mas não consigo mais viver assim. Perdi tudo. Meu emprego, minha reputação, minha liberdade. Durmo num albergue e trabalho limpando escritórios de madrugada. Minha vida acabou. Você fez isso consigo mesmo. Eu sei. A voz dele saiu alta, desesperada. Algumas pessoas na rua olharam. Ele respirou fundo, tentando se controlar. Eu sei que fiz. Sei que fui um idiota, um babaca, um monstro. Sei que não mereço perdão. Mas estou te implorando, Marina. Retira as queixas. Me deixa reconstruir alguma coisa. Olhei para aquele homem que um dia eu tinha amado, que um dia eu achei que seria meu companheiro para a vida toda. E tudo que senti foi vazio. Nem raiva, nem pena, nem satisfação. Só vazio. Felipe, eu não posso fazer isso. O que você fez tem consequências. E você precisa viver com elas, igual eu tive que viver com as consequências do que você me fez. Eu te amava, Marina. Do meu jeito torto, mas te amava. Não, Felipe. Você amava o que eu fazia por você. A casa que eu construí para sua família, o dinheiro que eu dei, a esposa submissa que eu tentei ser. Você nunca me amou de verdade. Porque amor não usa, não manipula, não descarta. Ele ficou parado, sem argumentos. Lágrimas escorriam pelo rosto dele agora. Eu não sei o que fazer, Marina. Não sei como seguir em frente. Você vai ter que descobrir, igual eu descobri. Igual todo mundo descobre quando a vida desmorona. Mas não vai ser comigo te ajudando, e não vai ser me procurando. Vai ser sozinho, com suas escolhas, com suas consequências. Dei as costas e voltei para dentro do hub. Marcos ficou lá fora até Felipe ir embora. Quando entrei, minhas mãos tremiam. Renata percebeu e me levou para o escritório. Fechou a porta. O que aconteceu? Contei tudo. Ela me abraçou. Você foi incrível. Firme sem ser cruel, honesta sem ser vingativa. Ele não merecia nem isso. Todo mundo merece honestidade, Renata. Até quem nos machuca.
É o mínimo que separa a gente deles. Naquela noite, Rodrigo veio me buscar para jantar. Contei sobre o encontro com Felipe. Ele ouviu tudo, segurando minha mão por cima da mesa. Quando terminei, ele disse: "Você sabe que não precisa carregar isso sozinha, né? Estou aqui." Eu sei, e é por isso que consigo carregar, porque sei que não estou sozinha. Ele sorriu, aquele sorriso tranquilo que me acalmava. "Marina, tem uma coisa que quero te perguntar. Não é pedido de casamento, então pode respirar", disse rindo. "Mas é importante." "Pode falar." "Estou pensando em pedir demissão da USP. Quero abrir uma consultoria de nutrição voltada para pequenos negócios de alimentação. E estava pensando, a gente podia trabalhar junto, oficialmente. Seu hub seria a base, mas expandiríamos o conceito. Educação alimentar, gastronomia e empreendedorismo. Um projeto integrado. O que você acha?" Olhei para aquele homem que tinha entrado na minha vida no momento certo, do jeito certo, que respeitava meu espaço, meu tempo, minha dor. Que queria construir comigo, não em cima de mim. Acho que seria incrível, mas só se for parceria de verdade. 50% cada. Decisões divididas. Nada de um mandar no outro. "Não esperaria diferente de você", ele disse sorrindo. "Então é um sim?" "É um sim." Meses se passaram. O projeto com Rodrigo deu certo. Chamamos de Raízes e Nutrição, uma expansão do Hub que oferecia consultoria nutricional para empreendedoras gastronômicas, workshops sobre alimentação saudável e acessível e mentorias integradas. A repercussão foi boa. Conseguimos um pequeno financiamento de uma fundação, o que permitiu ampliar ainda mais. Dona Célia estava orgulhosa, participava de tudo, dava palpites, brigava quando discordava, mas sempre com aquele respeito que vinha de quem realmente se importa. Num dos workshops, ela levantou a mão no meio da minha palestra e disse alto e bom som: "Vocês estão vendo essa mulher aqui? Há 2 anos, o ex-marido dela jogou ela na rua com uma mala. Hoje ela comanda 2 negócios e ajuda vocês todas. Então não venham me dizer que não dá para recomeçar." O salão inteiro aplaudiu. Eu fiquei vermelha, mas sorri. Ela tinha razão. Felipe sumiu completamente da minha vida depois daquele último encontro. "Doutor." Henrique me informou que ele estava cumprindo a pena sem mais incidentes, trabalhando e recolhendo no horário certo. Davi também sumiu. Pelo que soube, estava morando em outra cidade, tentando recomeçar longe da vergonha de São Paulo. Cláudia havia quitado as dívidas e estava trabalhando como auxiliar administrativa em uma empresa pequena. A vida de cada um seguiu seu rumo. Quanto a mim, 1 ano e meio após o divórcio ser finalizado oficialmente, Rodrigo me fez uma proposta. Estávamos em casa dele, um apartamento simples, mas aconchegante, depois de um jantar que ele tinha preparado. Ele se sentou ao meu lado no sofá e segurou minhas mãos. "Marina, eu não quero te apressar, não quero te pressionar, mas preciso te dizer uma coisa. Eu te amo. Te amo do jeito que você é, com seus traumas, com suas cicatrizes, com sua força absurda e sua vulnerabilidade escondida. Te amo e quero construir uma vida contigo. Não estou pedindo casamento agora, porque sei que você precisa de tempo, mas estou pedindo para você considerar a possibilidade de um dia a gente ser uma família de verdade, do jeito que a gente quiser que seja." As lágrimas vieram, mas eram lágrimas boas. "Rodrigo, eu também te amo. E tenho medo. Tenho muito medo de confiar de novo, de me entregar de novo, de acreditar que alguém pode ficar sem querer alguma coisa em troca. Mas você tem me ensinado que amor de verdade existe. Que parceria de verdade existe. Então sim, eu quero considerar. Quero tentar. Devagar, do nosso jeito, mas quero." Ele me beijou, e naquele beijo tinha promessa, tinha cuidado, tinha futuro. Não era um final de conto de fadas. Era um começo realista, honesto e infinitamente mais valioso. 2 anos após a expulsão, numa tarde de sábado ensolarada, eu estava no Espaço Raízes organizando uma comemoração. O Hub completava 1 ano e meio de funcionamento e queríamos celebrar com todas as empreendedoras, parceiros, amigos.
A festa seria simples. Comida feita pelas próprias mulheres do projeto, música, depoimentos. Minha mãe tinha vindo de Minas e estava na cozinha ajudando com os preparativos. Dona Célia estava na sala principal, comandando a decoração como se fosse dona do lugar. Rodrigo ajudava a montar mesas. Renata coordenava a equipe do catering que tinha vindo ajudar. Era caos organizado e era perfeito. Quando a festa começou, o lugar encheu. Mais de 100 pessoas entre empreendedoras, clientes, parceiros, curiosos. Fiz um discurso curto, agradecendo a todos, contando um pouco da história do Hub, do propósito dele. Quando terminei, convidei algumas empreendedoras para compartilhar seus depoimentos. Uma delas, Jéssica, mãe solo de 2 filhos que tinha começado vendendo bolos de pote, subiu ao microfone com lágrimas nos olhos. Há 1 ano, eu não tinha nada. Estava devendo aluguel, pensando em desistir. Vim aqui achando que não ia dar certo, que era tarde demais para mim. Mas a Marina me deu uma chance. Me ensinou a precificar certo, a vender melhor, a acreditar em mim. Hoje, eu tenho encomendas para 3 semanas, paguei minhas dívidas e estou conseguindo dar uma vida melhor para os meus filhos. Esse lugar salvou a gente. Ela nem terminou de falar, e já tinha gente aplaudindo, chorando, abraçando ela. Era isso que eu queria. Não reconhecimento, não fama, não dinheiro. Queria ver mulheres se levantando, se apoiando, recomeçando. No final da festa, quando quase todos já tinham ido embora, fiquei sozinha no salão por alguns minutos. Olhei ao redor para aquele espaço que tinha nascido da minha maior dor e se transformado no meu maior orgulho. Pensei em tudo o que tinha acontecido desde aquela noite de chuva, desde aquela mala jogada na calçada. Dona Célia se aproximou, colocou a mão no meu ombro. No que está pensando? Estou pensando que se alguém me dissesse há 2 anos que eu estaria aqui hoje, desse jeito feliz, eu não acreditaria. Mas está. E sabe por quê? Porque você não deixou que eles te definissem. Não deixou que a pior coisa que te aconteceu fosse a única coisa sobre você. Olhei para ela, aquela mulher extraordinária que tinha me ensinado que força vem de lugares inesperados, que família a gente escolhe e que nunca é tarde para recomeçar. Obrigada, Dona Célia. Por tudo. Não me agradeça. Você teria se levantado de qualquer jeito. Eu só dei um empurrãozinho. Ela me abraçou e ficamos ali, em silêncio, até Rodrigo aparecer perguntando se estávamos prontas para ir. Trancamos o Hub juntos, os 3, e saímos para a rua. A Rua Augusta estava movimentada, cheia de vida, de barulho, de possibilidades. Enquanto caminhávamos, percebi que não carregava mais aquele peso no peito que tinha carregado por tanto tempo. Não tinha mais raiva de Felipe, não tinha mais vergonha do que tinha passado. Não tinha mais medo do futuro. Tinha cicatrizes, sim, mas também tinha sabedoria. Tinha propósito. Tinha pessoas que me amavam de verdade. Rodrigo segurou minha mão. Dona Célia andava do outro lado conversando sobre um novo projeto que queria implementar no Hub. Minha mãe tinha ficado em casa preparando o jantar para quando voltássemos. Era isso. Era simples. Era real. Era meu. Olhei para o céu de São Paulo já escurecendo e sorri. Tinha levado 10 anos para construir uma vida que desmoronou em uma noite. Mas tinha levado apenas 2 anos para construir uma vida melhor, mais verdadeira, mais minha. E se tivesse que escolher entre nunca ter sofrido e ser quem eu era agora, com tudo que aprendi, com todas as pessoas incríveis que conheci, com todo o propósito que encontrei, eu escolheria ser exatamente quem sou. Porque às vezes a gente precisa perder tudo para descobrir o que realmente importa. Precisa ser despedaçada para poder se reconstruir do jeito certo. Precisa atravessar a tempestade para aprender que é muito mais forte do que imaginava. Naquela noite chuvosa, há 2 anos, quando abri aquela mala e encontrei minha salvação, eu não sabia que estava abrindo também a porta para a minha verdadeira vida. Uma vida que eu mesma construí, tijolo por tijolo, escolha por escolha, cicatriz por cicatriz. E pela primeira vez eu não tinha medo do futuro. Porque o futuro era meu, e só meu para criar. Se você chegou até aqui, sabe que às vezes
a pessoa que parece sua inimiga pode ser sua maior aliada. Sabe que recomeçar não significa esquecer. Significa usar cada cicatriz como prova de que você sobreviveu e ficou mais forte. Sabe que família não é só sangue, é quem escolhe ficar ao seu lado quando tudo desmorona. E sabe que você é muito mais forte do que imagina, mesmo quando está no fundo do poço, achando que não vai conseguir se levantar. Inscreva-se no canal, deixe seu like e escreva nos comentários de qual cidade você está assistindo. Aproveite para maratonar as outras histórias aqui do canal. Todo dia tem uma história nova esperando por você. Obrigada por ter ficado até o final e até a próxima.